Você já percebeu que em momentos de crises depressivas, normalmente você sente uma raiva guardada lá da infância, uma raiva guardada lá da adolescência, uma raiva guardada de determinada coisa ou determinada pessoa que você levou da sua infância, passando pela sua adolescência até a sua atual fase de adulto? E para aqueles que são adolescentes, a raiva que vocês guardaram daquela fase ainda da infância ou de um novo momento de raiva da adolescência que veio também sendo guardado até então. Você já percebeu que nesses momentos de crise depressiva, o momento de irritação, a intensidade de irritação é tamanha que ele tira do sério, que ele desconcerta, que ele desarmoniza? Você já percebeu por trás de tudo isso a sua capacidade de parar para poder respirar nesse momento, por mais que difícil que seja? Uma crise depressiva, independente da intensidade dela, ela pode sim ser superada. Um dos passos é a libertação desses traumas da infância, ou mesmo trauma da adolescência ou da fase atual. Mas que normalmente essas crises elas são desencadeadas, dentre tantas outras crises, como as da ansiedade, da síndrome do pânico, ela é apenas desencadeada. E quando isso ocorre, é porque há todo um acúmulo que fez desencadear neste momento. Mas quanto de vocês, quanto de nós, já tínhamos tudo isso guardado ou já passávamos por momentos como esse que de repente vem à tona? Você já parou para pensar? Já parou para se observar? Já parou para se questionar o porquê de toda essa crise? Você já parou para enxergar o tamanho da dor que você sente nesses momentos? E você já se questionou como lidar com esses momentos? Você já já questionou o tamanho da sua força de poder lidar com esses momentos, de poder lidar com essas dores? Você já se questionou de onde vem a causa dessas dores? Você já se questionou que a causa do desencadeamento de uma crise como essa não está necessariamente no hoje? Mas, como eu falei, é um acúmulo do que vem desde o passado e que uma hora estoura. São raivas guardadas, orgulho guardado, egoísmo guardado e outras emoções negativas guardadas, acumuladas, que em um momento que em um momento se permite se expor para avisar a você: eu estou aqui. Para avisar a você que eu sou uma emoção acumulada, que você me deixou para trás, mesmo que inconsciente, que você me colocou num baú, mesmo que inconsciente, porque você não queria me sentir. E o não me sentir, eu estou falando da dor, que normalmente a gente não quer sentir a dor, a gente não quer olhar para a dor, a gente não quer olhar para os nossos traumas. Então, de certa maneira, aquela dor, que é o que eu estou chamando de eu, vem lhe avisar: olha, eu existo, eu estou apenas acumulada. E por que que hoje eu venho querer sair do baú para lhe mostrar que eu existo? É para lhe mostrar que eu preciso ser trabalhada. Essa dor precisa ser trabalhada. Essa dor precisa ser observada, essa dor precisa ser enxergada. Porque quanto mais ela é empurrada no fundo daquele baú, o que é que você consegue com isso? Quanto mais a gente empurra ou vai colocando pedras em cima daquela dor, mesmo que inconsciente, insisto. Muitas vezes, normalmente, quando a gente é criança, a gente não tem consciência. Mas com o tempo a gente vai aprendendo e uma hora a gente tem que enxergar. Uma hora a gente tem que aprender, que dar o passo,
que enxergar que a dor existe, que olhar para ela e trazer para que ela seja trabalhada. Então, esse momento chegou. Que nessa pandemia a gente possa passar a olhar para essas dores de crise depressiva, pensamentos negativos, pensamentos suicidas, que são muito comuns nesses momentos de crise, que a gente passe a olhar de uma forma diferente, por mais difícil que possa parecer. Quando a gente passa a olhar para ela, enxergar a sua existência, para poder vir a trabalhar e superar, vai tudo se tornando mais fácil. E o mais fácil aqui eu não estou dizendo, não é em um dia, não é em 2, não é em um mês. Mas depende muito da gente, dos nossos passos, da nossa persistência e consciência de que é um caminho. Da mesma forma que a gente passou por essa dor um dia, mesmo que tenha sido lá na infância, e que a gente foi guardando, deixando passar consciente ou inconscientemente, da mesma forma a gente também é capaz de desconstruir, não a dor, mas desconstruir aquele trauma, aquelas imagens que muitas vezes vêm à tona na lembrança nesses momentos de crise. E aí a gente pode falar da ressignificação. É um dos passos, é um dos meios. Cada um vai saber o melhor meio conhecendo a si mesmo. Mas é um dos meios pelos quais se pode aliviar um pouco dessa dor. Primeiro, enxergar que ela existe. Se dar conta que ela existe. Então, se ela existe, eu passo a olhar para ela, é outro passo. Se eu passo a olhar para ela, ela vem com todas aquelas sensações de dor e de sofrimento desde aquela fase, então agora eu vou acolher essa dor. Se eu acolho essa dor, eu vou agora saber lidar com ela, eu vou conversar com ela. Você não se olha no espelho? Você não se admira no espelho? Você às vezes não conversa no espelho? Eu faço isso. E eu tenho plena certeza de que muitos fazem. Então, da mesma forma, a gente pode trazer isso também para a dor. Olhar para ela como se estivesse olhando para um espelho, porque se ela vem de dentro da gente, é porque ela é um espelho que está ali refletindo o que a gente sente, o que está guardado. Então, a gente traz essa dor, a gente olha para essa dor como se estivesse olhando para o espelho e conversa com ela. Não é uma coisa anormal de se fazer. É o conversar consigo mesmo, é o conversar com a sua própria tristeza e ir liberando pouco a pouco, buscando também a compreensão de que aquela pessoa, naquele passado que desencadeou, né? Que de alguma maneira, seja uma palavra, uma restrição, e a gente acabou sofrendo, então, que fez a gente sofrer, que a gente coloca a culpa, fez a gente sofrer. Talvez quando criança isso possa ter acontecido, porque muitas vezes nós somos inconscientes nessa fase. A gente está crescendo, a gente está aprendendo. Mas quando a gente vai crescendo, a gente tem que buscar ser consciente. Então esse é o momento. Olha para a sua dor, enxerga que ela existe, aceita que ela existe. Olha para ela, acolha essa dor e é hora de liberar. Liberar essas lembranças. Você pode mentalizar essas lembranças porque elas virão, muito provavelmente, com a mesma dor que você sentiu naquela fase. Então, a gente pode buscar modificar essa imagem, refazer essa cena, fazer de uma forma diferente, que não seja dolorosa. E aí a gente vai liberando. E quando a gente vai liberando essa imagem, vai modificando essa imagem, trazendo uma imagem boa, como se estivesse substituindo aquela por essa boa imagem, tudo vai se transformando. A dor vai passando, vai aliviando. Você vai sentindo vai tendo um sentimento de leveza, porque você está transmutando essa dor. Você está liberando essa dor. E junto com essa dor se vão também as sensações que são desencadeadas, que são provocadas quando essa crise vem, quando a dor vem à tona. E aí são liberadas energias junto com ela, os pensamentos junto com ela, os pensamentos ligados a essa dor ou a esse trauma. Olha quantas coisas, quantas energias são liberadas. E quando você vai liberando todas essas energias, com o tempo você vai se esvaziando e vai transformando, vai substituindo aquele espaço que está ficando vazio
que estava preenchido por aquela mancha escura daquela dor. E você vai preenchendo de luz. Você vai preenchendo de coisas boas, de lembranças boas, de perdão. Eu não estou dizendo aqui que é fácil. Eu só estou dizendo que é possível. E que se você não der o primeiro passo, como é que os demais passos vão existir? Reflita.